Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca, eu sou aluna do 5º semestre de História e esse aqui é um compilado de 6 belos vídeos sobre a Idade Média. A Idade Média é um período incrível da história, então a gente separou com muito cuidado e muito detalhe todos sobre os principais assuntos da Idade Média para vocês ficarem por dentro de tudo, de cada detalhe desse período da história incrível. A gente gosta muito desse período porque é um período de muito marco e de muitos acontecimentos incríveis e assuntos incríveis sobre essa matéria maravilhosa que é a história. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Então, assim, durante a Idade Média, para ser considerado poderoso, uma pessoa muito influente e forte na sociedade, você precisava ter muitas terras e um posse de terra gigantesco. Então essa divisão de terras, então essas terras eram nomeadas como feudos. Então esses feudos eram a terra que um rei doava para um nobre. Esses feudos, que eram a terra doadas pelos reis, quem trabalhava naquela terra eram os servos. Para começar, o feudalismo ele foi uma organização social, política e econômica durante a Idade Média, baseada no posse de terra. Então, assim, os feudos, eles predominaram durante a Baixa Idade Média na Europa Ocidental, tudo bem? Então, assim, a gente tem que pensar. Eu aqui na Baixa Idade Média, na Europa Ocidental, e eu sou um cara que eu tenho muita terra, então eu sou um cara muito poderoso. Então eu sou um rei que doou a minha terra para um servo trabalhar. Eu sou um rei que eu estou dando uma recompensa para todos os nobres e os cavaleiros que trabalhavam na minha guerra, na minha batalha. Então, para fazer essa recompensa, eu dou um feudo pra ele. Então esse cara, assim, ele já trabalhou pra mim, ele foi um guerreiro que lutou na minha guerra e nas minhas batalhas, então eu estou dando uma terra pra ele como forma de recompensa, e esse cara vai poder trabalhar na terra, plantar as coisas dele, vender as coisas dele e colher, isso é tudo certo, tudo bem? Ah, mas Bianca, o feudo era somente um pedacinho de terra? Não. O feudo era toda uma organização que estava em volta do castelo. Então, assim, eu sou um rei, eu estou aqui no meu castelo. Todas as terras e aldeias, tudo que está ao meu redor são o feudo. Então, assim, tá, eu tenho uma cidade inteira, tenho o meu castelo aqui. Então, tudo ali em volta é meu. Então, as pessoas que trabalhavam comigo nas batalhas, eu vou dando um pedaço da minha terra para ele trabalhar como forma de recompensa por tudo que ele fez por mim e pela vila, pelo povoado durante a batalha. Esse sistema feudal de eu estar doando o meu feudo, a minha terra, começou lá no Império Carolíngeno, porque o rei estava precisando de aliado. Tá, mas um cara que ele está lá tranquilamente no povoado, vivendo a vida dele, por que ele vai lutar na batalha comigo? Porque se eu lutar naquela batalha, eu consigo uma parte de um feudo, eu consigo uma terra para eu ter o sustento da minha família. Então é uma vantagem para mim. Então o rei, ele viu essa como recompensa para os seus cavaleiros e doaram as terras dele. Então, assim, eu sou um rei. Eu doando as minhas terras como forma de recompensa por essas batalhas, eu vou conseguir aliados. Então se viram os guerreiros de outro povoado, os meus aliados são todo mundo da minha terra. Então eu tenho muita chance de vencer essa batalha, porque todo mundo é meu aliado, porque eu dei recompensa pra ele. Então é muito mais fácil o rei fazer esse esforço, que é dar uma terra pra um cara, porque ele sabe, ele é uma garantia que aquele cara vai lutar na batalha junto com ele. Então, os reis, eles foram muito espertos durante o Império Carolíngeno, porque eles estão dando um pedaço de terra em troca de uma coisa que é poderosíssima durante a Idade Média, fidelidade. Então, assim, esse cara, ele é fiel a mim. Se vir 50 batalhas, eu tenho certeza que aquele cara vai estar comigo. Se ele não morrer, é claro. Mas ele vai estar comigo durante essas batalhas.
que era responsável na proteção das batalhas. Então, assim, quando um senhor feudal estava ficando fraco politicamente, ele fazia as famosas alianças políticas, geralmente com outros nobres, com outros reis, com pessoas influentes, para que seja bom para ele e para o outro também. Fora essa parte dele fazer uma aliança com alguém mais rico, com alguém rico, nobre igual ele fazia aliança com o povo. Então, assim, era criada uma aliança chamada homenagem, e nessa homenagem era esse tratado de fidelidade, onde o senhor feudal virava um suzerano e esse servo dele virava um vassalo. O suzerano, ele doava a terra para o vassalo trabalhar, tendo como em troca essa proteção durante as batalhas. Igual eu disse no começo do vídeo, além dessa proteção que é ficar por trás das muralhas, ele recebia até as terras, ou ele tinha o direito a o bem que ele está plantando. Então, por exemplo, ele tinha direito à colheita. O vassalo, ele tinha essa obrigação de defender o senhorio, o suzerano, durante as batalhas e acompanhá-lo em conflitos. Tudo bem? Então, lembrando que pessoas do clero, que é no pico da pirâmide que eu já vou explicar, também poderiam ser os senhores feudais. Então, as pessoas, os donos da terra, poderiam ser, sim, da igreja, ligado ao clero. Quando a gente pensa em economia feudal, essa economia é baseada não em larga escala, de tipo muita produção para vender, distribuir para os outros povos, os outros países. Na verdade, não. A economia feudal estava ligada somente ao povo. Então, eles plantavam o que era suficiente para aquele povo. Ele vendia o suficiente para aquele povo. Eles não expandiam a venda, não expandiam um comércio, por exemplo. O comércio era centralizado ali, ficava ali. Eles não faziam em larga escala porque era um consumo local. Porém, também, quando tinha larga escala de colheita, eles poderiam fazer troca com os povoados vizinhos. Então, por exemplo, eu plantei muito trigo, deu o suficiente para todo mundo aqui. Tudo bem, então eu vou na feira, eu troco por açúcar, por exemplo. Então, outra pessoa também plantou em larga escala açúcar. Então, não era para vender, para eu ganhar em cima. Era para fazer troca quando sobrava. Somente isso. Então, assim, essa troca não era troca por moedas. Não é troca por dinheiro. É uma troca por outras coisas materiais. Claro que existia moeda, existia o dinheiro sim, mas era o responsável, essa moeda estava centralizada no feudo, não era pelo comércio dos vassalos. Não significa que mesmo com pouca quantidade não tinha moeda sim, mas era fixado esse comércio in natura, sabe? Esse comércio desmonetizado, esse comércio que não é pela moeda, mas sim pela matéria-prima, porque eu tenho tal coisa, você tem tal coisa, então vamos trocar isso, é bem mais fácil aqui essa troca, você tem um legume, eu te dou uma verdura, então vamos trocar isso aqui. Esse sistema de troca é muito mais fácil na Idade Média, porque eles não estão preocupados com a moeda, ele está preocupado somente com o alimento, com essa troca que é de alimento. Mas também o comércio, ele não era só fixado nessa ideia de legumes, de verduras, essas coisas. Também tinha um comércio dos artesãos que faziam sapato, que faziam um chapéu, por exemplo, que faziam uma roupa, que fazia as peças artesanais também. Mas claro que o foco era o comércio in natura de alimento mesmo. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse comércio dos artesãos, o que se fixa na Idade Média, a base da economia da Idade Média é a agricultura. Então, mesmo que tenha um cara que faça uma roupa, que faça um sapato, que faça uma coisa, a base da economia da Idade Média é a agricultura. Então, quando alguém te perguntar, mas qual que era a base da economia da Idade Média? Agricultura. Mas por quê? Porque era mais fácil
a agricultura era mais forte na Idade Média. Então, assim, tá, a base da economia na Idade Média é a agricultura. Ah, por quê? Porque tem uma terra. Quem é dono da terra? O rei. O rei está dando o quê? Uma terra para você ser um quê? Um vassalo. Um vassalo do rei, que vira o rei, vira um suzerano, que ele tá doando essa terra para você trabalhar, para ser a base da economia dele mesmo. Então o rei, ele manda realmente em tudo, porque ele te dá a terra para você plantar, para você vender, para você produzir, para girar a economia dele mesmo. Então é tudo muito bem pensado. Ele te dá uma terra boa para você plantar, para você for lá, para você trocar, para você manter essa aliança com ele. O feudo, ele é separado por duas partes. A parte maior, que é toda essa plantação, e a parte que os camponeses moram mesmo. Então lá tem a casa do cara, tá do lado do... Ele tá morando aqui, tá dormindo aqui, do lado já é a plantação do senhor feudal. Então, assim, são essas duas divisões. Uma, que é a parte maior do feudo, que é toda a plantação, onde esse cara mora e trabalha e planta, tá tudo ali. E também tem uma parte exclusiva, uma terra exclusiva, no palácio do rei, sabe? Então, assim, o rei tá aqui, esse é o palácio do rei, e aqui tem uma terra também, que também esse vassalo, além de ele morar lá, ele pode trabalhar lá e trabalhar aqui também, trabalhar aqui também pro rei. Porém, é uma divisão de trabalho maior, porque além que ele tem que plantar lá no dele, lá onde que ele está morando, ele também tem que plantar aqui no rei. Então ele planta muito, ele tem um trabalho muito maior que tudo, que vai pra onde? Tudo pro rei. Então ele acaba trabalhando muito aqui no Manso Senhorial, que é chamado esse lugar que o rei está morando, e também tem a plantação, e também lá na outra parte do feudo. Então esse cara, ele tá trabalhando muito, ele trabalha muito no feudo, lá nessa parte exclusiva, que é a parte 2, e também ali no Manso Senhorial, tudo pra quem? Pro rei. Então, mas além dessa divisão de terra, de uma terra aqui, que é a do Manso Senhorial, que é o do que o rei está lá, e daquilo lá, você tem que pensar que aquele agricultor, aquela pessoa que está plantando, aquele senhor que está plantando, ele tem que plantar de tudo, de todas as coisas ele tem que plantar. Ele tem que ter uma beterraba, uma cenoura, ele tem que ter uma especiaria, ele tem que plantar várias coisas ali, ele tem que ter uma batata, então ele tem que plantar muita coisa. Tá, mas Bianca, quando você planta muito, a terra pode ter um desgaste. Não, porque eles faziam uma rotatividade. Tá, nesse ano, exemplo, 2020, eu plantei beterraba nesse lugar. 2021 não vou plantar beterraba nesse mesmo lugar, porque eu vou cansar a terra. Eu vou plantar batata agora, no ano de 2021. Por quê? Para dar esse descanso da terra para fazer a plantação de tudo, porque eu tenho que ter todos esses alimentos para alimentação, tanto minha como principalmente a do rei. Porém, também ele tem que deixar um ano a terra descansando, para ele plantar outra coisa, para ele fazer essa cultivação do solo, para esse solo não apodrecer e ficar infértil. Então ele tem que plantar cada ano uma coisa diferente para esse solo não ficar corrompido, mas ele também tem que dar esse descanso pro solo. Então um ano eu planto uma coisa só, outro ano eu planto outra coisa, outro ano eu deixo ele descansar, eu deixo ele descansar por um tempo, depois eu volto a plantar uma coisa totalmente diferente, que envolve um tempo específico da terra, uma quantidade de água específica, de adubo específico. Então é tudo muito bem pensado. Então, igual eu falei pra vocês, a economia feudal não é ligada ao comércio em larga escala. Falei pra você, a pessoa que nasce pobre, ela vai morrer pobre. E vai ficar cada vez mais pobre também, porque ela vai se matar de tanto trabalhar pro senhor da terra. Ele vai se matar muito de trabalhar, mas ele vai continuar pobre. E o rico, ele vai continuar muito mais rico. Já dizia a música, o rico continua mais rico, o pobre bem mais pobre. Assim, a gente sabe que é desde o começo do mundo e vai ser assim também. Então, assim, eu tenho que me alimentar, eu tenho que focar na minha alimentação. Pra quê? Pra eu ficar forte, todo mundo comer. Caso venha uma batalha, eu tenho que ser forte, senão eu vou ser fraco, aí ferra tudo. Então, eu tenho que focar somente no meu alimento pra eu ficar forte,
para uma batalha, e também caso eu tenha que sair daquele povoado e ir para outra batalha para eu ser forte. Então eu só tô focada na minha alimentação diária, eu não tô focada no futuro. Tá, então, eu expliquei toda a parte da terra, do feudo, da economia, do comércio, focada tudo para vocês terem uma base da parte principal agora, a economia na Idade Média. Tá, Bianca? Mas por que você fez isso? Quando a gente pensa em Idade Média, a gente não tem muito conteúdo sobre. A gente tem um conteúdo muito ralo sobre essas partes de política na Idade Média e economia, porque a gente sempre aprendeu, principalmente na escola, que a economia era baseada somente na agricultura, era um comércio de alguma coisa meio rala. Então, assim, a gente fala, eu tento explicar pra vocês terem uma base, uma cama de tudo, pra vocês entenderem como que era aquela sociedade, porque a sociedade era baseada na economia, né? Nunca mudou. A sociedade é baseada na economia. Então agora eu expliquei toda a economia pra vocês, como que funciona, como que é a alimentação desse povo, como que é o feudo, como que funciona essa relação desse senhor que se vassala, esse vassalo com esse suzerano. Então agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa política feudal. Então, assim, a política, ela é um pouquinho parecida com o que a gente tem hoje. Porque, assim, não é um rei para dominar tudo. É um rei para dominar uma partezinha, um povoado. Então, cada rei domina um povoado, tem ali acesso a uma terra, a um povo. Então, não é uma pessoa somente para dominar tudo. É uma pessoa para dominar uma parte, um povoado, uma fronteira, entendeu? Então, é uma política fragmentada, porque cada partezinha, cada lugarzinho era todo certinho assim, de vários fragmentos de reis que estavam dominando aquela terra. Então imagina só, é um jogo da velha. Nesse jogo da velha, cada buraquinho desse daqui é um povoado que um rei está dominando. Conseguiu me entender? Então pensa só, todos esses fragmentos estavam no poder de uma pessoa. Não era a Europa inteira por uma pessoa, não. Era cada lugarzinho, cada fragmento com uma pessoa para dominar. Então não é uma política centralizada e uma pessoa só. É uma política fragmentada, porque são várias pessoas para dominar. Então é uma política meio, tem pessoa aqui que domina isso daqui, aí esse rei também domina essa parte aqui, aí ele fez uma aliança, então ele tem uma influência aqui, uma influência sobre esse lugar, mas não é uma política centralizada. Então, quando a gente pensa em Idade Média, nesse período, principalmente do feudalismo, não é uma política centralizada, porque são vários fragmentos de lugares que os reis estão dominando. Então, assim, a principal coisa para você entender sobre a Idade Média é o sistema de suzerania e vassalagem. Tá, o que é suzerania, Bianca? Pelo amor de Deus. É o dono da terra. É o dono de toda aquela terra lá, ele manda em tudo, ele que predomina ali, ele é o cara, ele tá mandando ali. Então tá, suzerano, tá. Suzerano é o cara que é o dono da terra. Tudo bem? Então não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente pensa em suzerano, dono da terra. Porém, imagina só, ele é um dono da terra, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o Jorge. O Jorge é dono de uma terra muito grande, só que o Jorge é um, tá? Ele é o dono, ele manda em tudo, mas ele é um. Ele precisa de alguém pra trabalhar nessa terra pra ajudar ele. Quem que ele vai contratar? O vassalo, que é o sistema de vassalagem. Então, quando a gente pensa em suzerania e vassalagem, tá? O Jorge é suzerano, o dono da terra, mas como ele precisa de alguém para ajudar ele a cuidar de toda a terra, ele precisa de quê? De um vassalo. Tudo bem? Então imagina só, eu sou dona de uma empresa. Tá, eu tenho uma empresa enorme, um prédio de 13 andares. Eu não vou conseguir cuidar de tudo isso sozinha. Então eu preciso de quê? De funcionários para me ajudar a administrar essa minha empresa. É a mesma coisa, o suzerano, o Jorge, precisa de alguém para cuidar da terra junto com ele. Então ele tem esse vassalo para trabalhar na terra junto com ele.
Porém, imagina só, eu tenho um prédio de 3 andares. Eu sou um. Eu tô no andar 2. Eu vou ter acesso ao 13º? Não, porque eu sou um. Então eu preciso fazer o quê? Dividir por andares, para cada andar ficar uma pessoa responsável. Mas como assim? A terra é minha, eu vou dividir com outra pessoa para eu ter essa segurança que ninguém vai invadir minha terra e dominar minha terra. Sim, tá meio doido, claro. Mas assim, a gente precisa... o Jorge, precisa de alguém pra criar uma aliança com ele, pra ajudar ele a administrar a terra dele. Esse prédio é enorme. Então ele vai dividindo todo esse prédio dele, toda essa terra dele, em vários fragmentos e coloca um vassalo pra ficar responsável. Tá, Bianca, mas como que é feita essa divisão? Como que ele escolhe as pessoas? Tá, ele pode escolher uma pessoa que é de confiança a ele, pode ser um parente dele, alguém da família dele, ou alguém que ajudou ele numa batalha. Então, Jorge é um rei. Ele viu que o Marcos ajudou ele muito numa batalha que ele fez. Tá, então o Marcos, ele é de confiança. Então, eu vou dar uma parte pra ele, eu vou presentear ele. Com essa parte, o Marcos vai ser o meu vassalo e ele vai ficar responsável por essa parte. Então, eu vou fazendo isso com pessoas de confiança, com meus aliados. E doando essa terra, eu vou criando mais e mais uma aliança forte, uma fidelidade com esse cara. Então, assim, o Jorge foi... emprestou, ele doou. Quando a gente fala em doar, não que ele deu, é dele agora, tá assinado o nome dele, não. Tá doando pra esse cara morar lá. Então esse cara, ele vai morar lá naquela terra, ele vai construir a casa dele, vai plantar as coisas dele, mas ele tem que ter essa consciência que ele vai ter que proteger o Jorge. Tudo bem? Então, assim, ele mora lá, ele tem a terra dele, ele pode plantar as coisas dele, ele tem uma terra super boa, perfeito. Ele mora, ele tem a terra, ele planta as coisas dele, mas ele precisa me proteger o Jorge. E agora, além disso, de você ter essa terra para você se alimentar e ter um lugar, como foi no começo no vídeo, a base da sociedade, do poder feudal é o quê? A posse da terra. Então esse cara que conseguiu, que o Jorge deu pra ele um andar inteiro pra ele fazer o que ele quiser, protegendo a empresa, obviamente, esse cara vai falar, ele vai chegar na roda de amigo, e aí, cara, eu tenho uma terra lá, que eu consegui, não fiz nada pra conseguir, só ajudei um cara na batalha, consegui uma terra, eu agora sou, ó, o patrão. Ele pode falar que ele é o patrão, porque ele vai ter o quê? Uma terra pra chamar de dele, entendeu? Então esse sistema de... ele vai ficar se gabando que ele tem uma terra super fértil, que ele pode plantar a beterraba dele, fazer várias coisas com a beterraba dele, mas protegendo o Jorge. Então esse acordo do Jorge com o Marcos é muito bom pros dois, porque o Marcos vai ficar se achando o rei da batata doce, o Jorge vai estar protegido, a terra dele vai estar protegida, ele vai estar protegido, ele vai ter um aliado, o cara vai ter um lugar pra ficar, um lugar pra plantar, ele vai ficar com um status bom na sociedade. Essa aliança é muito boa, é muito importante. Então é bom para ambos. Esse sistema de suzerania e vassalagem é vantajosa para todo mundo. Só lembrando que o Jorge é um cara rico, obviamente. O Marcos, ele não precisa ser necessariamente um cara pobre. Então o Jorge, ele pode ter dado uma terra para um nobre. Então ele continua sendo um nobre que trabalha na terra. Então o Marcos, ele não é um cara que ele é ferrado na vida, que não tem um lugar pra ficar. Pode ser sim um cara que ele tem dinheiro, que ele tem condições de ter uma terra também, que ele é um nobre. Claro que tem casos e casos, mas ele não é tratado como um escravo. Essa questão de escravo, de escravidão que a gente tem, principalmente no Brasil. Então a gente tem que tirar essa ideia da cabeça, porque não é um cara que vai ser uma pessoa pobre que eu vou fazer o que eu quero com ele. Na verdade, não. Ele pode ser, sim, um nobre, um cara com muito dinheiro que está lá responsável pela minha terra, do Jorge. Então, mesmo que o vassalo tenha que respeitar o nobre,
ele é um nobre também. Então, ambos são importantes na sociedade. Mesmo antes ele não ter tido a terra, ele é um cara importante na sociedade também. Então, não caia nessa ilusão que o vassalo é um ferrado da vida. Que é um cara que é um escravo, que ele tá, meu Deus, socorro, tô aqui trabalhando muito. Tá trabalhando muito, realmente, porque pra ter uma terra é difícil. Tem todo um processo da agricultura. Mas ele é um cara importante na sociedade. Ele também é da nobreza. Então, assim, se acontece uma batalha de que alguém tá atacando a propriedade do Jorge, o vassalo vai sim entrar na batalha. Ele tem essa obrigação de ir na batalha junto com o Jorge para proteger. Tudo bem? Mas por quê? Porque ele tem essa questão de obrigação. Porque ele tá morando na terra do cara. Então o mínimo que tem que fazer é proteger o cara. É por isso que essa sociedade, que essa política é muito fragmentada. Porque o Jorge, ele tem um campo muito grande. Ele divide em 3 amigos, pode dar um fragmento, porque e se um dos amigos ele quer dar uma treta com outro amigo? Aí vai ter mais fragmento, porque vai ter batalha, vai ter todo um auê inteiro, porque ele não vai conseguir cuidar dessa terra sozinho. Então ele precisa cuidar dessa terra com várias outras pessoas. Então, por isso que essa política não é centralizada. Porque independente do Jorge ser o dono da terra, o cara que ele doou a terra pode ser um cara que queira ser mais do que ele, queira não respeitar, queira não ajudar ele nas batalhas. E também por isso que vira um grande problema da política na Idade Média, porque é muito fragmentada. Tá, mas por quê? Porque assim, pensa comigo, a gente tá colocando em prédio pra trazer por algo mais atual. Tem um prédio de 3 andares. Eu divido em 3. Então, o Jorge tá do 1 ao 3, o outro do 3 ao 6, o outro tá no restante. Esse restante do 3 ao 13, ele vai ter um lugar muito grande. Então, ele vai também chamar os amigos dele pra ajudar ele também. Então, vira várias pessoas num lugar que era somente do Jorge, e por isso que tem vários conflitinhos internos, assim. Porque não tem como. Porque como são várias pessoas no mesmo lugar, vira conflito. Agora a terceira parte, a parte mais importante. A divisão de sociedade na Idade Média. Quando a gente olha a nossa sociedade hoje, a gente não tem esse olhar de tipo, olha, aquele cara ali, ele tem muito dinheiro. Aquele cara ali, vixe, não tem nada. Aquele cara ali, ó, ele tá no meio termo ali. Então, assim, a sociedade feudal, ela é separada em 3 tópicos, ponto. Não tem muito auê, não. São 3 tópicos, ponto. Existe uma pirâmide, que estou colocando aqui a foto no vídeo. É uma pirâmide que ela é dividida em 3 partes. O clero, a nobreza e os servos. Os servos, eles... Alguns lugares pode ser os camponeses, mas geralmente são servos ou camponeses. Então, ponto. É separada por 3 pontos. Isso. Clero, nobreza e camponeses ou povão. Então, assim, no tópico da pirâmide, o começo são o quê? Clero. Quem é? Padre, bispos, arcebispos, todo mundo que está ligado à igreja. Então, todo mundo, como a sociedade na Idade Média, ela é muito ligada à igreja. Então, o topo da vida de todo ser humano está ligado a quem? Deus, que é a religião católica. Então, obviamente, o topo da pirâmide é o clero, representado pelos padres, bispos, arcebispos, todas as pessoas ligadas à igreja. Então, o meio dessa pirâmide é a nobreza. Tá, são os ricos. A nobreza eram os caras que iam pra batalha, que guerreavam, que iam a fundo. Sabe, as pessoas que estavam responsáveis por o meio da pirâmide. Então, é um cara que ia na batalha. Claro, o clero, o padre estava sentado lá no trono dele, de boa. Você acha que ele ia na batalha? Quem que ia na batalha? Os nobres, os senhores de engenho. Eram os nobres, os senhores feudais, que iam na batalha, que guerreavam junto, que protegiam a terra, protegiam o local, que estavam atrás das muralhas, que estavam fazendo as muralhas, que estavam indo atrás. Eles que eram os pereirão da época. Então, assim,
O nobre, ele só tinha essa função. Ele não pagava imposto, obviamente, porque ele era um nobre, mas ele tinha que guerrear. Ele não trabalhava na terra, porque ele tinha que guerrear. Claro, era uma vantagem pra ele. Ai, que ruim não pagar imposto e não trabalhar na terra. Porém, todavia, entretanto, ele tinha que guerrear nas batalhas. A última camada eram os servos. Era aquele cara que pagava imposto, que não ia pra guerra. A gente não pode confundir o escravo com o servo. Ele é obrigado a ficar na terra, o servo. Sabe? Ele não é um escravo, que ele é vendido, tratado como coisa, como a gente está acostumado com o escravo, mas ele tinha um trabalho compulsório, que a Laura vai explicar no próximo vídeo, porque ele estava ligado à terra. Ele não era um homem livre, mas ele também não era um escravo, mas ele fazia parte desse restante, que é a última camada da pirâmide, que são os servos. Todo mundo na sociedade feudal você consegue distinguir por jeito de andar, por roupa, por jeito de falar. Obviamente, Bianca, mas por quê? Clero, o cara que tava na igreja, ele tinha um conhecimento muito vasto. Porque é um cara que sabia ler, obviamente. O servo, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha acesso à Bíblia, sabe? O acesso à Bíblia, a gente vai... eles vão ter bem depois, mas isso é um tema para a próxima aula. Mas era um cara que é um papa. Ele todo arrumado, é uma roupa impecável. A roupa dos papas, dos padres, dos bispos, todas as pessoas ligadas à igreja é uma característica. Um servo não ia ter uma roupa que um papa tá usando. Um nobre é um tipo de roupa também, um tipo de jeito que eles se comportavam, sabe? Eles tinham dinheiro, então eles não eram um cara que tava lá, que trabalhava no campo, todo com a roupa toda rasgada, todo de um jeito estranho. Ele não era aquele cara. Ele tinha um jeito de se vestir, ele tinha um jeito de falar, ele tinha uma postura diferente, porque o nobre, ele também ia pra batalha, ele era um guerreiro. Então todo mundo era muito fácil julgar pelo olhar, porque todo mundo era muito igual, sabe? Muito igual, quando eu digo, no sistema de o clero era daquele jeito, os nobres são daquele jeito e os servos são daquele jeito. Então todo mundo era muito igualzinho nessa parte, então era fácil de distinguir. Então, assim, é muito fácil de você saber separar. Um cara que tá cansado lá, todo judiado, todo cansado, não aguenta mais trabalhar, aí você vai olhar um nobre. E se um ano não tiver batalha, o nobre tá lá de boa, tomando um vinho, comendo um queijo, comendo uma beterrabinha aqui tranquilo, com uma cenoura. Não é aquele cara que tá todo dia se matando, trabalhando. O clero nem se fala, né? O clero a gente sabe que eles não fazem nada mesmo. Mas, assim, é diferente de uma condição visual. Mas também tem essa divisão no clero. As pessoas mais ricas, né, a parte do clero, que são mais ricos, que ganham mais dinheiro com a igreja, os que ganham menos, o que estão fazendo mais atos para a igreja, estão trabalhando em cultos ou algo relacionado com a igreja. Tem um cara também que não faz nada na igreja. Você consegue distinguir pela roupa, pelo comportamento, pelo departamento que ele está responsável. Então é muito separadinha. É por isso que é fácil distinguir a sociedade medieval, porque todo mundo que tá nessa pirâmide é todo mundo do mesmo jeito, é todo mundo fácil. Você olha e você fala, tá, aquele cara ali, o Jorge, ele é um nobre. O Marcos, ele é um nobre também, mas o amigo do Marcos, ele pode ser um cara, um servo, sabe? Então o lugar que o Jorge vai, o culto, a gente sabe que ele vai lá com o Paulo. Paulo é o papa da cidade, o papa da comunidade, então a gente sabe distinguir. Então, assim, o clero, ele é separado por regular e secular. Então, o regular, ele é um cara que vive no povo, ele tem uma igrejinha local. Então, é um padre que está dando cultos com o povo, ele tem contato direto com o povo. Ele ganha menos por isso, ele não é um cara que tem muito, muito dinheiro. Então, o secular, ele vive no mosteiro, ele é um papa que tá ganhando muita coisa, tanto por venda de indulgências, por exemplo, ou por
ser dono desse mosteiro enorme, tudo dele ali, tudo no comando dele. Então, assim, até mesmo no clero tem essa divisão. Na nobreza também tem essa divisão, como falei pra vocês, tem os suzeranos e os vassalos. Os vassalos, eles entram na nobreza, porque não significa que um cara vassalo, que ele é um cara pobre, entendeu? Então aí tem, nos camponeses, nos servos, tem os servos que estão presos à terra, tem os vilões, que são os homens livres, embora eles não tenham bens. Então, por exemplo, pode ser um artesão que está trabalhando com venda de sapato, por exemplo. Mas ele é um homem livre, porém ele não possui bem. Então, essa divisão da Idade Média, ela é muito clara. Ela é muito clara. Ah, Bianca, mas como que um papa conseguiu dinheiro? Ele recebe imposto. O nobre não paga imposto. O clero não paga imposto. Então, toda essa última camada de servos, todo mundo paga imposto para esse cara. Então, aqui, para finalizar, o pessoal do clero, todos os papas, eles tinham acesso a basicamente quase tudo na sua vida. No seu casamento, no jeito que você faz festa, em feriados, em eventos, o clero também tinha acesso a todas essas. Eles poderiam criar leis, os dogmas da igreja. Então, o clero, ele tinha acesso sobre a cultura também, sobre os costumes, sobre tudo, sabe? Então, eles tinham acesso a tanto a cultura como a sociedade e a política. Por isso que o clero, ele tá em cima de tudo. Porque eles são principal, eles podem fazer tudo. Então, só lembrando, como o nobre não paga imposto, não trabalha no campo, os servos, que são mais do que a metade, mais de 70% da população medieval, eles têm que trabalhar para o alimento dele, da família dele, obviamente, do clero e dos nobres. Então, aquele cara que eu falei que ele trabalha muito, porque ele tem que bancar, ele tem que trabalhar por todo mundo. Porque o nobre, ele só vai trabalhar quando tiver batalha. E o clero só vai trabalhar quando tiver uma missa, por exemplo. E também imposto pro clero, obviamente. Então, assim, vamos pensar que o cotidiano de um servo, a diária de um servo, dia de semana são 7 dias por semana. Então, assim, esse servo vai trabalhar 7 dias por semana? Não, porque um dia ele tem que ficar de descanso só na oração pro clero, correto? Então, ele tem 6 dias na semana. Ele tem que trabalhar 3 dias no campo do servo. Ele tem que trabalhar 3 dias com Jorge, trabalhando na terra do Jorge, sem pegar nada, ele não pode ter acesso. Porém, os outros 3 dias que ele está trabalhando para o alimento dele, o Jorge também pega essa parte, porque é dele também, por direito. Então, ele trabalha 6 dias por semana, 3 de produção, somente pro senhor, pro Jorge, os outros 3 dias para batalhar para conseguir comida para a família dele, 1/3 pro Jorge também, mesmo sendo na terra que esse vassalo, que esse trabalhador, que esse servo está trabalhando. Então é um trabalho muito injusto, gente. Então, assim, pensa só, o servo, ele trabalha muito, 6 dias por semana, trabalhando praticamente pro senhor, por Jorge. E aí pensa assim, um cara que trabalha tanto assim, né, um trabalho braçal, uma coisa braçal, ele não vai viver muito, então ele vai morrer cedo. Tá bom, Bianca, mas esse cara, ele plantou também os 3 dias pra família dele pra ter esses bens. Então esses bens é só da família dele? Não, porque o senhor Jorge também pega 1/3 dessa herança dele. É mais conhecido como mão morta, porque o cara tá morto e o outro tá arrancando a mão dele, literalmente pegando os bens dele. O cara tá ferrado, tá morto, a família dele tá lá ferrada, porque esse cara morreu. Não vai ter mais produção e mesmo assim o senhor, o Jorge, vai pegar a parte da herança dele. Toda essa ideia
de trabalho, né, toda essa construção de trabalho vai ser nessa próxima aula, que é a aula da Laura, que ela vai explicar tudo pra vocês, tudo que vocês precisam saber sobre trabalho, tudo bem? Então, só retomando, tudo que vocês aprenderam aqui foram sobre economia, sociedade e política, tudo bem? A próxima aula é sobre o trabalho. Então, muito obrigada pela atenção, gente, e até a próxima aula!